Eu achei muito legal quando você falou que você é psicóloga e bailarina. Eu achei o máximo, que você junta os dois, assim, você tem tanta experiência de estar vendo ali o que que a gente escuta, né? A pessoa fala, vai fazer isso que vai melhorar a sua mente, vai fazer isso que faz isso. E você tá ali na vivência vendo o desenvolvimento das crianças e ao mesmo tempo estando o outro lado, né? O emocional da criança também. Então, assim, Exato. hoje, né, pesquisando as coisas, eu vi quão legal é a dança até para a mente. Eu achei muito impressionante você saber que você também está trabalhando a sua mente conforme você está dançando, quando você aprende a coreografia. Isso tudo você está também trabalhando a mente, não só o seu corpo. Agora, fala pra gente, quais são os benefícios da dança? Porque eu sei que você trabalha com as crianças até adolescente. E assim, E quais são esses benefícios que você colocaria aqui pra gente? Uhum. Então, Carla, é muito interessante esse processo, assim, de você pegar desde lá da criança, a partir dos 3 anos, e agora que eu tô dando aula há muitos anos, eu consigo ver o desenvolvimento dela. Desde a infância, passam pela pré-adolescência, chega na adolescência, e alguns adultos até, né? Tenho trabalhado com alguns adultos também. E sim, a dança, ela é terapêutica, todo tipo de dança. A gente tem balé, tem jazz, tem hip hop, tem a dança circular, tem uma série de modalidades para as pessoas entenderem com qual que elas se identificam, ver qual que elas mais gostam, onde elas se sentem mais à vontade, né? Então, o universo da dança, ele é muito, mas ele é muito grande e ele é muito complexo. Eu, atualmente, eu trabalho mais direcionado para o balé e tenho arriscado um pouco no jazz também, porque eu fiz jazz muitos anos. Tenho tido muita procura, principalmente nesse período dentro da pandemia e pós-pandemia, né, pandemia. Então teve uma procura muito grande. E você poder olhar para o corpo, para a parte física e para a parte mental é muito importante. Não mental apenas, mas emocional, né? Sim. Isso é muito importante. A gente passou aí por uma situação mundial da pandemia e ficou muito evidente a importância do trabalho como psicóloga e como professora de dança infantil, adolescente. Eu acabo trabalhando com todos, porque eu trabalho muito com os pais também, né? Você acaba tendo um contato muito direto com pai, mãe, fornecedor, tudo mais. E a dança, ela traz benefícios em todos os pontos. Então, primeiro a gente precisa entender, antes de trabalhar com dança, a gente precisa entender qual que é o processo de desenvolvimento que aquela pessoa tá, qual fase de desenvolvimento ela tá. Não adianta eu só olhar para aquele corpo daquela criança que tá ali e querer que ela faça alguma coisa do jeito que eu, adulta, quero que ela faça, sendo que ela ainda não tem controle sobre o próprio corpo. Como que ela vai entender aquilo que eu quero que ela faça? Então, primeiro de tudo, eu procuro entender o nível de desenvolvimento que ela tá, né? Geralmente eu pego a partir dos 3 anos de idade. São poucas as crianças que eu tenho antes dos 3. Eu sempre converso com a mãe, peço para tentar aguardar um pouquinho, porque é que tá. Primeira parte. Primeiro, essa criança vem, muitas vezes, vamos por infância, adolescente e adulto. Muitas vezes essa criança vem por um sonho da mãe. Muitas vezes essa mãe quis dançar e não teve oportunidade quando era criança. Muitas vezes essa mãe queria e não tinha condições para arcar com o custo, porque não é barato. Realmente não é barato. Então, às vezes essa mãe queria e ela não teve condição, então ela deposita na filha. Quando eu identifico isso, eu penso, ok, tudo bem, é um desejo da mãe, mas essa criança está aqui comigo agora. Que fase que ela tá? O que ela precisa, né? Então eu vou trabalhar a psicomotricidade, a coordenação motora, o neurodesenvolvimento, né? Eu não olho primeiro para a performance que ela está fazendo, eu olho para a capacidade de desempenho que ela tem. O que eu vou desenvolver com ela? O que eu vou fazer com ela nessa fase, né? Não adianta eu querer. Mais que dançar, né? É muito mais do que dançar. Antigamente tinha uma cultura assim, é só uma aulinha de balé. Não, não é. Exige muito estudo, exige muita pesquisa, né? O que eu vou trabalhar com a criança dos meus 3 aos 5 anos? O que eu vou trabalhar com as minhas crianças dos 6 aos 8 anos? O que eu vou E trabalhar... você, além disso, você tem a capacidade da criança, a sua observação na turma, né? Que você vai, claro que adaptando, você tem a observação na resposta e o que que aquela criança que você comentou no início, o que que aquela criança precisa, né? Exatamente. É o que eu busco identificar de primeiro. Aqui na minha cidade,
tem muitas academias de dança e academias muito boas. Eu me inspiro em cada academia que tem aqui. Eu falo que a gente, dessa área, a gente precisa se unir, porque tem muita rivalidade no mundo da dança. E onde isso leva, né? Então, eu busco olhar para essas pessoas, o que cada uma tem. Quando chega uma aluna para mim, eu penso, por que que ela tá comigo? Por que que ela veio fazer aula comigo? Por que que ela não tá lá na tia Valéria? Por que que ela não tá lá na tia Thaís? Por que que ela não tá lá na bailarina? Por que que ela veio aqui? O que que ela precisa que eu tenho para oferecer para ela? E é muito legal quando eu entendo que, assim, geralmente tem alguma coisa. Geralmente vem com uma questão psicológica. Geralmente vem com algo emocional, né? Então, desde ali da infância, eu consigo entender por que que essa criança é tão agitada. Por que que ela não para? O que que acontece naquele núcleo onde ela é desenvolvida que causa agitação nela? Eu não trabalho como psicóloga na sala de aula, mas não tem como eu separar uma coisa da outra. Eu sou Sim, isso, você tem um olhar, né? né? Você tem um Como eu entrar... entendimento do que você está vendo. Exato, não tem como eu falar assim, hoje eu só vou dar aula de balé e vou trabalhar só técnica. Tem dia que eu chego para aula com as minhas adolescentes com uma lista de exercício técnico para passar, com uma aula toda preparada. Mas não é o que elas estão precisando naquele dia. Tem dia que elas precisam falar, tem dia que elas precisam se expressar, tem dia que elas precisam ser ouvidas. Não adianta só chegar com a técnica e falar, Tó, é isso. A aula não vai ter o desenvolvimento que elas precisam, né? Então, eu olho... O balé, ele é pura técnica. Ele é pura técnica, ele é pura disciplina. Mas é arte, é expressão. O que que aquela criança tá comigo? O que que ela precisa expressar dentro dela? O que que dói dentro dela? O que que ela precisa ser reconhecida dentro dela? Amei, cara. Muito bom. Por que que ela tá ali? Por que que justo comigo? Porque geralmente... É engraçado que você tem aquela história, assim, né? Tipo, eu tinha uma amiga que fazia balé, porque eu fiz por pouco tempo, mas ela fez mais. E ela sofria. Era doído. Ela era doído, não era libertador, igual você está falando. Da forma que você está falando, é uma coisa que liberta seus sentimentos, você liberta o movimento. Mas era doído para ela. No sentido da disciplina, de ser rígido, ser completamente o oposto do que você está falando. Por isso que eu bate palma para você, entendeu? Porque a gente está aqui como indivíduo. E cada um com uma necessidade, como você falou, você prepara e você sente a sua turma. Isso é maravilhoso. Isso é uma diferença de educador. É exatamente isso que eu tento buscar, né? Hoje em dia elas vivem uma rotina tão maluca, tão intensa. Tem escola, tem inglês, tem Kumon, tem balé, tem violino, tem violão, tem não sei o quê. Por que que elas vêm para dança? O que que elas querem ali naquele momento? É se expressar, é ter um espaço. Com as minhas alunas maiores, eu busco dar para elas um espaço onde elas possam, de fato, se expressar. Eu não sou aquele tipo de professora que chega, é isso, hoje nós vamos fazer isso. Não, mas eu decidi que é isso. Aí elas vêm com uma dica assim, e se a gente fizer de tal jeito? A gente monta um espetáculo juntas, porque eu gosto de ouvir elas. Eu gosto que aquilo tenham a cara delas. O que que elas estão me dizendo? O que que elas estão me pedindo? É claro que eu estou dirigindo o barco. Eu preciso olhar e ter a noção do que dá, o que não dá, o que cabe, o que não cabe. Isso é responsabilidade minha. Mas o espaço é delas. A dança é para elas. O meu instrumento de trabalho é o corpo delas. Como que eu vou trabalhar sem ouvir o corpo delas? Não adianta eu querer aplicar a mesma técnica para todos os corpos que eu trabalho. Cada corpo é um. Não adianta eu querer exigir que a minha aluna que faz balé e ginástica tenha a mesma flexibilidade da mesma aluna que tem um histórico de encurtamento muscular. Não vai desenvolver. Aí ela vai entrar no nível de comparação, ela vai desanimar, ela vai parar. Entendeu? E ela vai acreditar que ela é ruim. E não é o meu objetivo. O meu objetivo é que ela acredite que ela é boa, que ela consegue. Entendeu? Então, a minha dança, ela é baseada na psicologia. A minha dança, ela é baseada na técnica do balé? Ela é. Eu trabalho com o método Vaganova? Trabalho com o método Vaganova. Mas o meu objetivo é que ela acredite nela. Então, eu baseio também na psicologia. Entende? Perfeito. Perfeito. Se todos os professores fossem assim, a gente não ia ter mães desesperadas como eu, que começam a chorar depois da reunião dos professores. Com a professora surtada e a mãe surtada, do estado de um lado. Então, mas até esse surto tá dizendo alguma coisa.
Entende? Quando a minha aluna dá um chilique na aula, porque isso acontece semanalmente. Ela dá um chilique na aula, ou ela dá um chilique em cima do palco durante a apresentação. O que que aquele chilique está dizendo? Quem disse para ela que ela não consegue fazer? Onde ela ouviu isso? Algum lugar ela ouviu. Por que que ela tem essa insegurança? Essa insegurança vem de algum lugar. É Entende? perfeito. Toda Então, professora tinha que fazer psicologia, então. é o que eu falo, assim, eu ia dizendo para você lá no começo do porquê que essa aluna tá comigo, né? Porque alguma coisa tem que ela busca ali comigo. A maioria dos professores, ou eles são formados em educação física, que é o caso da minha cidade, ou eles são formados em dança, né? Grandes centros, grandes metrópoles têm os professores formados em dança. Aí tem eu aqui, formada em psicologia, que não tem nada a ver com a dança. Mas eu fiz balé a minha vida inteira. Eu comecei a fazer ginástica, fiz balé, fiz jazz, fiz dança de rua. Então eu sempre convivi com isso. Então eu aprendi muito. Hoje eu estudo a biomecânica. Hoje eu estudo um pouquinho da fisioterapia. Eu estudo um pouquinho de outros meios para entender aquilo que eu estou fazendo. Só que primeiro eu preciso entender aqui. Se eu não entender aqui, eu não mando para o resto do meu corpo. Perfeito, porque a dança é o coração, né? A dança é você expressar a sua emoção. Perfeito. Eu preciso E aí sentir. isso aí. E a gente vê, tipo, algumas pessoas. Eu conheço uma bailarina que foi convidada a se retirar porque ela estava acima do peso. E a outra, que era criança, 10 anos, tinha que viver de dieta. A menina chorava porque ela queria dançar na época, mas ela tinha que ter um determinado peso. A professora, esse criança de 10 anos, fazia entrar e todo mundo ficar na balança. Uhum. Aí, E aí me pergunta assim, o que que isso causa no psíquico, no emocional dessa criança lá na frente? Que adulto que essa criança vai ser? Entendeu? Uma coisa que é muito importante também é a gente saber identificar em que contexto que essa dança está inserida. Porque, por exemplo, os grandes centros, as companhias de dança de alta performance, elas exigem um peso padrão. Elas exigem padrão no movimento, elas exigem. É um corpo de baile que tem que estar igual no palco, entendeu? Então, a dança profissional, a dança de grande centro, o Bolshoi, Ópera de Paris, diversas escolas, é um outro contexto, né? Então, existe sim algumas exigências. Às vezes eu acho que isso é colocado de uma forma muito dura, mas é a realidade dos grandes centros, porque é uma exigência do balé, né? Mas uma vez falaram, como que a pessoa vai levantar a outra, como que vai fazer não sei o quê, dependendo do peso, do tamanho, de tudo, né? Porque é bem padrão, como você falou. Mas uma coisa é você levar isso de um corpo de balé de adulto, né? Praticamente, ou jovens adultos, para criança. exato. E aí que tá. É preciso identificar a diferença disso. Esse contexto profissional e o contexto educacional. Eu trabalho com um contexto educacional. Eu sempre falo assim, eu não estou formando as minhas alunas para elas irem dançar lá no Bolshoi, para elas irem dançar lá em Paris. Se alguém for, olha, vou ser muito feliz. Mas, assim, em primeiro plano, o meu objetivo de trabalho é o desenvolvimento delas enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto criança. Entendeu? O objetivo da Débora é desenvolver aquele ser humano. É desenvolver. A dança é uma expressão muito maior do que tudo isso que a gente fica colocando dentro da caixinha, né, desses nomes. Uhum, exato. Qual que é a potencialidade que essa criança tem? Qual que é a potencialidade que esse adolescente tem? Qual que é a potencialidade que esse adulto que vem para a aula no auge dos seus 40 anos, 35 anos, que está entrando numa sala de balé pela primeira vez, porque lá na infância ele tinha vontade e não pôde fazer. Quando esse adulto chega na aula, qual que é a potencialidade que ele tem? Quando a gente faz um alongamento, ele fala, ai, que dor. Mas às vezes ele está alongando um músculo que ele nem sabia que ele tinha. Quando ela executa um giro que era difícil fazer antes e que ela consegue fazer, ela comemora uma potencialidade que ela descobriu. Entendeu? Uma criança, quando ela consegue... Ali, ó, a André tá ali, mãe da Elô. A Elô chegou para mim tem pouco mais de um mês. A Elô não chegava perto de mim, né, Andréia? A Elô tinha muito medo, mas ela tinha medo de mim. Ela tinha medo daquele ambiente novo. Ela tinha medo da regra.
E não, peraí, vamos olhar para a Elô. O que que ela precisa agora? Nesse momento, ela precisa da mãe perto. Então, geralmente, eu não permito que as mães fiquem na minha aula, porque é fato. A presença da mãe muda o comportamento da criança e de todos os que estão em volta. Então, eu sempre peço para não ficar. Aqui em Umuarama, nós temos uma televisão na sala de espera que fica ligado o tempo todo e tem uma câmera na sala. Então, geralmente, as mães assistem. Lá em Douradina, eu ainda não tenho esse benefício. Um dia eu vou ter, mas eu ainda não tenho. Então, eu peço para as mães aguardarem do lado de fora, eu tento tirar foto, fazer vídeo e sempre mandar, porque as mães querem ver. Mas existem exceções. Então, tem caso que essa mãe precisa estar perto da criança, que foi o caso da Heloísa. A mãe precisou ficar perto. E a mãe ficou junto um mês. Teve um momento da Andréia fazer o exercício junto com a Elô. E aí, ela foi pegando confiança em mim. Ela foi conhecendo as amigas. Hoje ela chega, quarta-feira ela entrou na sala sozinha e fez a aula inteira. Então, é um processo. Eu não posso cobrar da criança no primeiro e no segundo momento que ela venha e faça aquilo que eu quero. A É adulta uma sou aula eu. com respeito, né? Você respeita a individualidade da criança, você respeita o limite da criança e junto você faz ela passar, né? Ela atingir outros, tipo, passar daquele limite dela ou aprender outras coisas. É muito interessante essa parte dessa educação com respeito. Exato, é processual. E eu preciso sempre pensar que a adulta sou eu, não é a criança. Só aí. Tem momento que eu fico assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Aí às vezes eu fico possessa, porque tem situações que são desafiadoras. Mas eu paro e eu penso, peraí, a adulta é eu, ela é criança. Ela precisa do desenvolvimento, né? E aí eu respiro, eu olho para ela, vamos lá, o que você... Às vezes essa criança precisa de acolhida. Às vezes essa criança precisa de um abraço. Às vezes ela precisa que eu abaixe, eu olhe para ela e fale assim, tá difícil, mas vamos junto? Eu vou junto com você. Aí eu dou minha mão para ela, então vamos junto. E aí a gente executa aquele movimento junto. Às vezes aquele adolescente está na aula porque ele tem muita vergonha de se expressar. E que voto de confiança que eu vou dar para ela, né? Eu preciso acreditar no potencial dela, eu preciso dar um voto de confiança para que ela ultrapasse um limite, porque às vezes ela vem com a criança limitante de que eu não consigo, de que eu não sei, de que eu não sou boa. Então, que voto de confiança que eu posso dar para ela? Porque eu acredito nela. E tem aquela coisa, né, do em casa, né, do que a pessoa, dos pais, o ambiente que ela está inserido, ou escola, que informação que dá, como você comentou, da criança chegar a falar, eu não consigo, eu não sou capaz, e ela chegar num lugar, ela vê a barreira e ela se vê passando por isso, vencendo essa barreira, e aí aquele sentimento nela começa a se transformar. E é legal ver ela nos outros lugares, que eu imagino que você tem essa experiência, vendo ela mudando nos outros ambientes também. Sim. As que estão comigo há um pouco mais tempo, é muito legal observar essa transformação, sabe? Muitas entraram comigo criança, estão aqui hoje na adolescência. Há um ano atrás, elas eram umas pessoas, hoje elas são outras. O nível de habilidade física, excelente. O nível de habilidade emocional, fascinante. E é Sabe? impressionante que essa idade que você cuida, ela é fundamental para a pessoa se tornar um adulto mais centrado, assim, dentro dele mesmo, né? Não é só na parte da dança, mas assim, do entendimento dele. É impressionante o dano ou o benefício que a gente pode fazer nessa fase, né? Exato, e que é a fase da adolescência, né? Então, antes de eu olhar e entender assim, é um adolescente, eu preciso entender o que é essa fase do adolescer. É adolescer. Eu não sou nem criança e nem adulto. O que que eu sou? Eu tô no meio do caminho. Eu tô abandonando o meu corpo de criança para assumir um corpo de adulto, um corpo que tá mudando. Eu tô abandonando o meu corpo de menininha, protegida pela mamãe, que faz tudo por mim, para começar a assumir responsabilidade. Então, tem que ir pro balé, mas tem que ir bem na escola. Tem que dar conta, entendeu? E aí eu tô com o meu corpo mudando, eu tô com o meu seio começando a crescer, eu tô com a minha idade fértil chegando, eu tô com tudo mudando, eu tô tendo que dar conta desse furacão e as pessoas estão só me cobrando, me cobrando, me cobrando. Ninguém acredita que eu sou boa. Ainda tem nessa época, né, que aí vai cobrar faculdade ou posicionamento de mercado, o que vai fazer. É muita informação, realmente, nessa fase, com hormônio, com tudo, né? Elas estão alvoroçadas, mas na verdade o que elas precisam é só de um espaço.
para ser quem elas são. Eu sempre falo que eu nunca vou estimular a competição entre elas. Eu vou estimular o desenvolvimento delas. Quer dizer que eu não dou atividade competitiva? Não, eu dou. Mas eu dou em grupo, eu dou em equipe, para que elas trabalhem o conjunto entre elas. Eu nunca vou estimular que uma é melhor do que a outra. Porque daí, o que eu vou formar lá na frente? Então, eu vou estimular nelas as capacidades que elas têm dentro delas. Eu vou exigir delas a responsabilidade. Porque as minhas alunas sabem, elas têm que andar na linha comigo. Eu olho, eu deito no chão, eu abraço, eu rolo, eu beijo, mas chega na minha aula sem uniforme. Com o cabelo bagunçado, né? Eu ainda não tenho coragem de não deixar fazer a aula, porque eu ainda não consigo, mas é exigência delas. Vocês não têm a bolsa de ir pra escola? Cadê a bolsa de vir pro balé? Você não tem o uniforme da escola? Cadê o uniforme do balé? Não é bagunça, entendeu? Elas têm os compromissos delas e elas estão vendo o quanto que isso influencia no ritmo da aula, o quanto isso influencia no desenvolvimento delas e o quanto isso vai para a vida, né? Nós vamos ter, por exemplo, um festival para ir, mas a escola tem que estar em dia, porque se você não tira nota na escola, você não vai para o festival. E se você não vai para o festival, você prejudica o grupo, porque eu trabalho em equipe. Você tá na coreografia. E se você não vem, eu tenho que mudar a coreografia toda porque você não veio. Então, cadê a sua responsabilidade? Entende? Cadê o horário? A aula inicia 3h30. Então, você tem que estar na sala 3h15 para você ir se aquecendo. Não é minha responsabilidade. Eu sou professora. Eu já fiz minha aula há muitos anos atrás. Hoje eu estudo para ensinar. Hoje eu não estudo para ir lá e fazer. Hoje eu estudo para ensinar a mecânica do movimento correto. Mas a responsabilidade de cumprir as regras é delas. Essa é a parte que às vezes os pais sentem um pouco que é a responsabilidade. Eu vejo um pouco nisso. O meu filho faz uma luta e aí, igual você está falando, tem que estar lá antes, a mesma coisa. E aí chega atrasado, ou tem uma competição que eles fazem de time, e aí um time perde, claro, porque um time conseguiu fazer melhor, e aí a criança começa a chorar. A criança vai, corre para a mãe. Aí o professor da aula, ele fala, não, volta. Uhum. Pode ficar triste? Pode. É ok ficar triste. Mas pensa dentro de você. Eu vou fazer melhor da próxima vez. Eu vou fazer o máximo da próxima vez para conseguir ser a minha vitória. Então, assim, você estimula outras coisas. E as famílias, hoje em dia, ficam um pouco receosas dessa coisa de falar tem que ter rotina, tem que ter tanta disciplina, tem que ser assim. Aqui tem um monte de gente que reclama, que coloca um jogo e aí no final todo mundo ganha. Fala, gente, não... Uns falam é correto, outros falam não é correto, porque vai trabalhar dentro de cada criança. Então, assim, você ter uma rotina e você cobrar como educador que a criança siga essa rotina é muito importante para o desenvolvimento dela, para a vida. Porque na vida tem rotina. Você, como uma profissional, você sabe que você tem o seu tempo de atender o seu próximo paciente. Você tem que, sei lá, rotina de pagar uma conta. Você não pode pagar quando você quer, tem a data. Então, assim, uns conhecimentos que você está dando para elas que chegam de uma forma diferente, que vão levar para a vida toda. É maravilhoso isso. É isso que eu sempre falo para elas, assim. Eu quero que elas levem para a vida, né? Por exemplo, vai ter apresentação de final de ano. Todo ano eu encerro o ano com um espetáculo de fim de ano. Então, como que funciona? Primeiro semestre, aula, compreensão do conteúdo, aí entra de férias. Aí no segundo semestre, eu volto trabalhando meia hora aula, meia hora espetáculo, meia hora aula, meia hora construção coreográfica, né? E costurando as coisas, organizando, arrumando, criando. E aí começa a parte de pagamento. Então, você tem daí taxa de espetáculo, você tem figurino, você tem sapatilha, você tem que ir para o ensaio, você tem que comprar tal coisa, você tem que isso, tem que aquilo. É um gasto alto. E aí, às vezes, o pai olha, não sei o que, é caro. Mãe, você não está pagando essa roupa que ela vai apresentar. Você não está pagando a sapatilha que ela vai usar. Você está pagando o desenvolvimento dela. Você está pagando o enfrentamento dela subir no palco e dançar para 800 pessoas assistindo. Você tá pagando para ela subir no palco e fazer um solo, dançar sozinha, correndo o risco de cair, correndo o risco de escorregar, correndo o risco...
para 600 pessoas. Esquecer o que for, né? Que acontece. Exato. Tá pagando para ela dançar em conjunto, para ela entender que vai ter hora que ela vai estar na frente, vai ter hora que ela vai estar atrás, ela tem que seguir aquele corpo de baile, ela tem que dançar igual e ela tem que vencer o medo, a ansiedade, o nervosismo, entende? A vontade Todas de as fazer seguranças, né? Normais. Então, não é R$ 200 que você paga numa roupa. Isso é muito pouco, perto do desenvolvimento que ela teve, sabe? Tá sendo muito legal agora, voltando à aula, eu encontrar algumas alunas lá de Douradina que o pessoal lá ficou 2 anos sem aula por conta da pandemia. Aqui em Moarama a gente ainda tentou encaixar uma aula ou outra e tal, mas o fato nós ficamos 2 anos sem espetáculo. Então, em 2019 a gente fez o Pequeno Príncipe. Ano passado eu fiz o Reencontros, mas aí Douradina não participou só o Moarama. E aí, agora o pessoal de Douradina tá começando a voltar, a gente tá começando a ter contato de novo. E algumas mães das crianças, das menores, dizem assim, Débora, ela perdeu a vergonha de um jeito depois daquela apresentação. Débora, aquela apresentação mudou porque ela nunca tinha ido para um palco, e aquilo foi muito diferente. Então, é muito legal, depois de 2 anos longe, sem ver, sem se falar, você vê que isso ainda tá repercutindo. Que isso ainda está tendo um desenvolvimento, sabe? As minhas alunas de 2, 3 anos atrás veem as fotos e os vídeos e hoje vê a técnica, vê o desenvolvimento, vê a responsabilidade com o ensaio. As minhas maiores é coisa mais linda. Elas chegam na aula antes, elas estão uniformizadas, elas estão de coque feito, elas estão alongando antes da aula. Antes eu chegava na aula, elas estavam pegando fogo. A aula tinha gente até no teto, pendurada. Eu falei, parou, não é parque de diversão. Aqui é uma sala de aula. A obrigação de vocês é estar alongando. Tá se aquecendo para o início da aula. Quando eu chegar à aula, você tem que estar pronta para fazer a aula. A gente deixa de brincar? Não. A gente deixa de dar risada? Não. A gente deixa de se escutar? Não. Tem dia que a gente precisa passar 20 minutos da aula até todas conseguir falar e se acalmar. Agora todo mundo na barra. Respira. Coloca a mão no seu abdômen. Agora sente a sua respiração e agora volta para você. Agora é você com a barra. Agora é você com o seu movimento. É você com você. Esquece quem está do seu lado. Mas antes disso foi um alvoroço. Mas elas precisavam extravasar. Elas precisavam colocar aquilo para fora. Entende? Para daí ela conseguir se conectar com ela mesma. Porque a dança é isso. A dança é conexão. Né? Na criança, às vezes eu causo ali um furdunço no início da aula. Eu boto elas para correr. Extravasou, agora deita no chão todo mundo. Agora vamos se ouvir? Agora vamos começar o movimento. Mas a aula já começou lá atrás. Mas elas ainda não perceberam. Mas para mim a aula já começou. Porque aquilo faz parte da aula. Entende? Então é todo um processo de você conseguir entender cada parte do desenvolvimento. Entende? É todo o processo de você entender aquela criança que chega na aula chorando, aquele adolescente que chega na aula emburrado, aquele adulto que chega na aula cansado. A aula já está acontecendo ali, porque ali está me dizendo alguma coisa. Entende? Então eu procuro ter um olhar objetivo. Maravilhoso. Eu procuro ter um olhar muito individual para cada um, muito subjetivo para cada um, né? E trabalhar dentro disso o estímulo. O que aquela aluninha de 5 para 6 anos tem para me dizer? O que eu posso usar dela? Onde que eu posso usar ela? Se ela é mais ativa, se ela é mais... Ela pega os conteúdos mais fácil, eu posso botar ela para ser minha ajudante na aula? Né? E aquela mais quietinha? Aquela que tem mais vergonha? Eu posso colocar ela de dupla com essa para ela acreditar que ela também pode? Sim. Né? Então, eu procuro muito olhar para o individual de cada aluna. O que aquela aluna está me dizendo nesse momento? Não adianta eu querer também generalizar. Então, nesse momento da vida, o que ela está me dizendo? Quais são as competências e as capacidades dela? Para escolher um personagem para um espetáculo. Eu não tenho uma regra de que eu escolho as alunas que não teve nenhuma falta. Eu escolho as alunas que vêm toda a aula de coque. Não. O que essa aluna tem a ver com o tema do espetáculo desse ano? Qual que é o perfil emocional dessa criança? Qual que é o perfil psicológico? O que ela combina com a proposta do tema? O que ela me disse o ano inteiro que vai refletir lá naquela situação? Entende? Ela está preparada emocionalmente, né, para aquele processo. Exato.
é um olhar muito realmente humano, muito subjetivo, muito da individualidade de cada ser humano que está ali. Então, eu olho para cada aluna, por que ela está aqui comigo? Por que ela não está na outra escola? Tem escolas muito boas aqui na minha região. Na minha cidade, então, nem se fala. E por que ela está comigo? O que ela precisa? Isso aí, amei. Tá. É muito legal ver assim, que a pessoa, como você comentou no início, não é só um balé, não é uma aula só, é muito mais que isso. E você vê, você falando e você fazendo com tanto amor, com tanto respeito à criança, ao corpo da criança, ao momento da criança, é muito legal. Assim, a gente precisa desse tipo de educação em todas as áreas, né? Tanto na escola quanto numa dança, numa luta, que a criança, ela é muito assim, que eu falo que ela é como se fosse um copo vazio. E tudo isso vai enchendo ela, né? Todas essas experiências vão preenchendo, né? Seria a palavra mais correta, vão preenchendo essa criança. E a gente quer preencher ela com o quê? Né? Exato. A gente quer preencher ela com o quê? Qual o sentimento que a gente está colocando ali? Então, teve um outro grupo que eu participo que eles perguntaram: o que eu estava fazendo com a minha adolescente, né? Minha de 13. Eu falei: a gente faz a terapia do amor com ela. É abraçar, é beijar, porque às vezes, né, tá aquela coisa assim, a gente pega e fica junto. Eu falo que é a terapia do amor. E assim, Exato. preencher com amor isso. Eu amei as suas explicações para dança. E assim, nessa sua experiência toda como professora, como psicóloga, o que você viu assim nesse movimento todo que te mantém encantada? Porque dá para ver que você tem um brilho no olhar ainda falando tanto como professora da dança como a psicóloga. O que mantém assim você com esse brilho? O que você continua recebendo dessas crianças que mantém você, que eu sei que a sua rotina é super puxada. Você acorda super cedo, vai dormir super tarde, tá num lugar, tá no outro, uma correria. O que mantém você apaixonada por fazer isso? Eu acredito que é quando eu vejo o desenvolvimento delas. Quando eu vejo que aquela proposta funcionou, que aquele objetivo foi atendido, entende? E eu vejo isso através do olhar delas, através do sorriso delas. Então, quando eu vejo que uma regra que eu coloquei, que foi duro no começo, mas depois funcionou, isso me fascina. Quando uma criança tinha uma dificuldade e depois ela consegue ultrapassar aquela barreira, isso me faz querer mais, isso me instiga muito, sabe? E eu falo que assim, eu sempre gostei de dançar. Eu sempre busquei isso. Eu fui aquela criança que não tinha condições de pagar, porque sempre foi muito caro. Eu não tinha quem me levasse, quem me buscasse. Eu nunca tive um estereótipo para dança, nunca. Eu nunca fui a magrinha das pernas finas, nunca fui mais. É meu porte, é da minha família. Eu sempre fui mais fortinha. Eu sempre fui a que confundia a sequência, errava tudo, não tinha coordenação motora, eu me perdia. Mas eu amava aquilo ali, eu era fascinada. E eu nadei contra a corrente, eu queria ir, sabe? Um dia eu peguei meu pai. E meu pai tinha tomado umas biritas, uma cerveja. Eu fiz ele me levar e fazer a matrícula naquele dia no balé, porque eu queria muito. Minha mãe ficou louca. Eu falei, mas eu quero, eu vou. E aí eu ia a pé e minha tia me buscava, minha mãe me buscava. Eu nadei contra a corrente porque eu sempre gostei muito. Então eu insisti para fazer a dança. Eu sempre quis. Mas a psicologia me escolheu. A psicologia sempre foi assim. Eu não sabia o que psicólogo fazia e eu falava assim: eu vou ser psicóloga. Eu morava do lado de uma clínica quando eu era criança e eu brincava de boneca na clínica de recepção da psicóloga e ela me chamou para fazer terapia e não tinha 7 anos, eu falava: eu vou ser psicóloga. E eu nunca tive dúvida de que era isso que eu queria. Então eu fiz a psicologia, eu fiz o curso de balé e aí por um tempo eu comecei a trabalhar como professora de balé, mas a minha professora, tia Cláudia, ela acreditou em mim, ela me colocou para dar aula, ela deixou umas aulas que ela tinha numa cidade vizinha, passou para mim. E eu sempre achei que fosse temporário. Eu não premeditei para minha vida trabalhar com isso. Eu achei que fosse ser temporário. Eu falei, vou trabalhar um tempo com isso aqui. E aí, depois que eu me formei na faculdade, o tempo foi passando, as coisas foram mudando. E eu me via, eu não conseguia separar uma coisa da outra.
Porque eu amava o desenvolvimento das crianças, mas eu também queria trabalhar. Falava, mas eu fiz faculdade de psicologia, eu estudei para psicologia. Eu estudei para ser psicóloga, não para trabalhar com balé. E muita terapia, muita terapia, muita terapia para minha psicóloga botar na minha cabeça que eu podia ser as duas coisas. Então, a minha psicóloga, ela foi muito... Ela teve muito jeito para trabalhar comigo, porque eu sou muito teimosa. Eu sou muito teimosa. Para me ajudar a Por isso entender. que você foi ser bailarina, porque lembra que você falou no início que você arrastou seu pai, você ia andando. Se não Até... fosse pela sua teimosia, você teria desistido. Exato. E Que aí, não é teimosia. Na verdade, o nome correto seria a sua vontade. Se você não tivesse tanta vontade, né, pelo que você queria realmente, né? sim. Porque assim, eu nunca tive estereótipo para isso. Mas por que que eu não posso? Eu gosto. E foi. E quando eu me dei conta de que assim, eu tava adulta, eu podia ser as duas coisas. Quando eu comecei, e foi bem assim, unir a psicologia com o atendimento clínico. As aulas com atendimento clínico. E quando eu me vi fazendo isso, eu olhei e falei, caramba, eu cheguei, eu consegui. E hoje eu atendo e eu dou aula e eu preparo uma coisa para... Mas eu me sinto realizada porque eu vejo que isso tem resultado. O Eu legal vejo... é que você passa isso para suas alunas, porque elas podem ver que elas não estão limitadas a uma coisa. Você achou que você estaria limitada a ser só psicóloga, mas não. Você pode ser psicóloga, professora de bailarina, continuar dançando. E assim, é o que eu falo, a pessoa pode ser o que ela quiser. Realmente. É, E a gente tem esse exemplo, né? Que a Jéssica tá aqui, eu acho que ela ainda tá. Da filhinha dela, que a primeira vez que eu conversei, eu perguntei o que que a Melissa mais gosta de fazer. E ela falou a brincadeira favorita dela era correr. Da Melissa era correr. Aí eu falei, gente, olha que máximo, entendeu? Ninguém vai imaginar que a criança responderia que a brincadeira dela favorita é essa, né? A menininha cadeirante, para quem não conhece a Melissa. a gente tende a limitar as coisas. Isso aí. E assim, a gente às vezes se limita, o mundo limita a gente, mas como você falou, né? A gente pode tudo. E você é um ótimo exemplo para suas alunas que elas estão vendo você Sim. expandindo mais do que você tá indo além. Então, assim, é um ótimo exemplo. E eu acho que é uma engrenagem, sabe? Uma coisa gira a outra. Então, ela se desenvolve, eu me desenvolvo junto. Porque eu vou vendo que vai dar certo, eu vou acreditando mais, eu vou querendo mais, eu vou indo a mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, isso é o legal, entendeu? Eu falo que, enquanto parte técnica, eu estou engatinhando, eu tenho muita coisa para aprender. O mundo da dança ele é muito complexo. São inúmeras possibilidades e eu aprendo com elas possibilidades diariamente. Tem muita técnica. Você ensinar a dança para uma criança, balé, de 3 anos, de 6 anos, é um desafio sem tamanho. Porque é muito detalhe, o balé é muita exigência. Você ensinar coisinha por coisinha é muito desafiador, é muito complexo. Mas quando eu vou vendo que elas conseguem, eu vou querendo mais, sabe? Você falou da Mel. A Mel é um baita desafio, mas ela é um baita presente. A Jéssica tá aí, né? Aí, Jéssica. Ah, ela botou um coração. Mel, ela foi um presente muito grande, mas eu acredito que a Mel chegou. Eu dou aula tem 11 anos, mas eu acho que a Mel chegou só agora, porque é só agora que eu tô preparada para dar aula para Mel. Preparada, porque eu fui muito clara com a mãe dela. Eu falei assim, Jéssica, é a primeira vez que eu vou dar aula para uma cadeirante, eu nunca dei aula. E eu vou aprender com a Mel. Tanto que na primeira aula da Mel, eu falei assim, Mel, sabe quem que eu sou? Eu sou a tia Débora. Eu vou ser sua professora. Só que você vai ser a minha professora também. E ela deu um sorrisão e foi só alegria, porque eu aprendo muito com a Mel. Talvez a Jéssica não sabe, mas eu tava super nervosa no primeiro dia de aula da Mel. Eu tava arrancando os cabelos. Gente, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. E quando ela chegou, que ela me abriu aquele sorriso, as coisas só foram acontecendo. E Aí a eu vida... vejo vídeo dela dançando, gente. Eu falo, Eu tô aprendendo com ela todos os dias, entendeu? Não é limitar. Eu entendi que eu posso fazer ela rodar a cadeira com uma mão só e usar a outra para fazer movimento. Eu entendi que o que as meninas fazem na barra com o pé, a Mel vai fazer com o braço, sabe? É um desafio atrás do outro. E cada vez que a Mel olha para mim, que a Mel sorri, não, mas é legal, assim, você tem um desafio, você vê uma pessoa que quer passar daquele. E eu imagino a sua psicóloga, entendeu? Com você também. Ela queria que você passasse.
Tipo, não, você não vai se limitar a um, você pode ser os dois. E ela trabalhou isso com você e você passou. Então, assim, é tão legal você ver quando você tem uma pessoa buscando isso e você ser essa pessoa que está auxiliando esse movimento. É como se fosse uma borboleta, sabe? Assim, saindo do casulo, abrindo aquelas asas lindas. Assim, dá essa sensação que você ajudou a pessoa a sair, voar. E, assim, é muito legal. Acho que o educador, quando ele ensina, quando ele faz esse respeito, esse amor, ele está abrindo esses casulos de tantas crianças, tantas adolescentes, para elas voarem, saber que elas podem É. tudo, sabe? Não se limitar a um detalhe qualquer, ou um excesso de peso, ou uma musculatura mais rígida, um nome que for, entendeu? Uma situação, ela não tem isso, não limita ela. Sim, e na verdade, a gente, enquanto educador, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é dar continuidade na humanidade, nas pessoas. Se cada um faz um pouquinho em cada lugar, a gente cresce isso muito. Porque essas crianças que estão na minha mão agora vão ser os professores, os próximos médicos, as próximas mães, as próximas esposas, as próximas cientistas, tudo. Então, essa fase delas acreditarem que elas podem ser quem elas quiserem é fundamental na vida delas. Então, tem dia que eu me sinto insegura também. Tem dia que eu sinto medo também, tem dia que eu não tô legal também, porque eu sou ser humano igual todo mundo. Então tem dia que eu olho e falo, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não consigo. Mas aí eu olho para elas e eu entendo a responsabilidade que eu tenho na minha mão. Entende? Porque é uma responsabilidade. Eu tenho o poder na minha mão de desafiar uma criança, fazer ela acreditar que ela é capaz e ter isso dela, e assim como eu tenho o poder na minha mão de dela acreditar que ela é uma merda, com perdão da palavra. Sim. Tem esse poder de fazer ela acreditar que ela não pode e de criar uma ferida emocional nela. E não é isso que eu quero pro futuro, entende? Então o que eu faço hoje é de muita responsabilidade e sobretudo de respeito. Mas primeiro de tudo eu preciso ter respeito comigo, entender as minhas limitações, entender os cuidados que eu preciso ter comigo para daí eu passar isso para elas. Então eu também preciso me respeitar, eu também preciso me recolher, eu também preciso me acolher, para daí eu passar isso para elas, para os meus pacientes, para quem eu convivo, entendeu? Então, quando elas chegam se cobrando, eu preciso ajudar elas a entender que primeiro elas precisam ter cuidado com elas, para depois elas poderem desenvolver alguma coisa, né? Então, quando elas chegam com a dificuldade, eu não consigo fazer, para de falar eu não consigo. Vamos substituir, vamos falar eu vou tentar fazer. Se você realmente não conseguir, a gente tenta adaptar, mas vamos tentar primeiro. E quando ela consegue, que ela sorri, um mundo se abre para ela, entendeu? E eu vou ali de carona, mas o mundo abriu para ela, Eu entende? aprendi, você até falou tentar, eu aprendi que a gente não deve usar essa palavra tentar, porque o tentar, você pode falhar. A gente tem que usar a palavra eu vou fazer. E aí você se propõe a fazer. Quando você fala para alguém, você fala assim, eu vou tentar te ligar, você meio você talvez não ligue. É Mas você verdade. fala assim, eu vou ligar, você já cria um Um sistema que você está dando 100% seu. perfeito, Então, cara. então, assim, vamos substituir o tentar. Eu aprendi isso também. Eu sempre, quando eu A estou gente tá sempre falando, eu falo, aprendendo. vamos mudar o tentar, entendeu? Vamos para uma que, assim, se comprometer. Se você quer se comprometer, então fala, eu vou fazer. Eu vou fazer cada dia um pouquinho. Tipo, eu vejo aqui as crianças, tipo, o menino, ele tem que fazer a abertura completa, né? E aí eles falaram, vai todo dia abrindo na parede, não sei o quê, no chão. Você, bailarina, sabe, você tem que, é um pouquinho cada dia. Você não vai tentar, você vai fazer. Cada dia um pouquinho, fazendo, até que você Vai. tenha abertura. Então, Uhum. assim, acho que o se comprometer com aquilo ali, tipo, hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou conseguir um pouquinho mais, vai ficar melhor até que eu vou fazer. Eu sempre vejo esses filmes de balé que a menina não consegue girar perfeito. Aí ela Aham. gira, até que ela consegue. Ah, e é exatamente isso. A gente está aprendendo o tempo todo, É, né? E eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa ter é isso. Porque muitos professores se vestem de uma dureza para dizer tem que ser assim, porque na verdade eles estão inseguros. Agora, se eu não acreditar
que eu posso e que eu vou aprender com a minha, eu vou aprender com você aqui nessa live, eu vou aprender com a minha adolescente de 13, 14 anos que me arranca os cabelos, eu vou aprender com a minha criança de 3 anos. Eu vou aprender com elas, não é elas que vão aprender comigo. É uma troca. Uma coisa tá ligada à outra, entende? Então, eu me sinto motivada, estimulada quando eu aprendo com elas. Quando eu vejo que eu transmiti para elas, elas aprenderam alguma coisa. E a gente vai nisso, porque a vida é isso, é essa troca, né? Essa troca. Perfeito. E assim, eu achei o máximo saber que você é esse tipo de educadora, essa educadora que preenche com amor, que tem respeito, que é fundamental, né? Hoje em dia, o mundo já tá louco o suficiente pra gente colocar a criança num lugar que, em vez de ajudar, acaba prejudicando, como você comentou, né? Você pode tanto agir pro bem daquela criança, preencher com coisas boas, ou preencher com sentimentos que não vão favorecer essa criança depois. E assim, saber que você faz isso é O mundo maravilhoso já está também. tão complicado. Vamos investir em incentivar, né? Em ser um incentivador de pessoas. E a gente não tem que ser perfeito para isso. A gente erra, a gente falha. Mas se a gente tem isso como objetivo de vida, como tentar não, vamos trocar, como fazer isso todos os dias, a gente muda e a gente muda coisas que a gente nem sabe que a gente mudou. A gente espalha muita coisa, né? Então é isso, a gente é uma troca. As alunas que estão comigo é uma troca. As alunas que estão no dia a dia, as alunas que saíram por algum motivo, as alunas que foram experimentar outra coisa. Uma coisa que acontece muito na adolescência é elas pararem para experimentar outra coisa. Lá no começo, há 8, 10 anos atrás, eu sentia muita insegurança. Mas por que parou? Eu sou ruim, porque não tá dando certo, porque não tá gostando. E com o tempo de estudo e experiência, eu fui entendendo que é o processo daquela idade. Eles precisam experimentar outras coisas, sabe? Eles precisam... Vem pro balé, vai pro jazz, vai pro hip hop, vai pro piano, vai pra natação. Elas estão experimentando e buscando aquilo que elas se identificam, sabe? Às vezes eu tenho aluna que sai do balé e vai pro hip hop. É uma extremidade muito grande, mas é a fase da vida que ela tá. Ela tá buscando a identidade dela, né? Então, você respeitar o processo dessa pessoa, desse adolescente, é muito importante. O tempo de cada um. Eu tenho muito caso de gêmeas, eu tenho várias alunas gêmeas, e é muito legal, porque eu tenho o caso que as duas gostam muito de dançar, e eu tenho o caso daquela que gosta mais e a outra gosta menos. E tinha uma vez umas que são daqui de Umarama, não sei, acho que a mãe dela não tá aí, a Pietra e a Antonella. As duas faziam aula comigo há 2 anos, 3 anos, e a Pietra sempre gostou muito e a Antonella não estava se identificando. E estava sendo sofrido para ela fazer a aula. E um dia eu chamei a mãe, eu falei assim, mãe, tá difícil, ela não tá gostando, tá pesado a aula para ela. Ela falou assim, olha, eu acho que eu, enquanto mãe de gêmeas, eu sempre levei elas nas duas coisas, mas elas estão chegando na fase de que não é talvez a mesma coisa. E ela tirou uma delas por um tempo, a que não queria, a outra continuou e passou por vários processos, apresentou e tal. E quando foi esse ano, eu fui surpreendida porque ela quis voltar. Eu falei, como assim, Letícia? Ela falou, ela que pediu, ela que quis. E voltou de uma forma leve, dedicada. Ela quer estar ali, ela quer o uniforme. É o processo dela de agora, entende? Então, precisou a gente parar e olhar para a Antonella. A Antonella não quer isso agora. Então, vamos tirar. Vamos deixar só a Pietra. E a Antonella saiu e foi conhecer outras coisas. E agora ela voltou, porque agora ela está pronta para isso. Então, você entender o individual de cada uma é muito importante, né? Falo da Pietra e da Antonella, assim, que eu aprendi muito com elas também, e tá as duas comigo até hoje, mas eu tenho vários outros casos. Então, é realmente você olhar para a fase que elas estão, né? Na infância, eu vou trabalhar aquilo que todo mundo sabe, o ritmo, a lateralidade, o neurodesenvolvimento, o equilíbrio, a concentração. Na adolescência, eu vou trabalhar a expressão, a exigência muscular, a parte fisiológica desse corpo. É tanta coisa, a dança ela é tão rica, ela nos diz tanta coisa, sabe? Na fase adulta, as minhas capacidades, aquilo que eu consigo fazer, eu deixar minha família em casa, meu filho, meu marido, ir para uma sala de dança, tudo isso é um desenvolvimento. E a gente não para de desenvolver nunca, sabe? Eu quero estar lá com 80 anos, ou fazendo aula, ou dando aula, mas eu quero.
porque a gente está em desenvolvimento o tempo todo. E não importa se você está no balé, se você está no violão, se você está no violino, se você está na bateria, se você está na natação, na hidroginástica, se desenvolva. Faça por você. Faça algo com o seu corpo, com a sua mente, com que aquilo que você é. Porque a gente se desenvolve até o último. Depois que morre, a gente está se desenvolvendo, a unha está crescendo, o cabelo está crescendo. Por que eu vou parar de me desenvolver em vida? A gente não tá certa. Não, mas é verdade. É tão legal você ver que as pessoas, assim, às vezes elas se limitam por outras coisas, né? E o corpo, a mente, não tem esse limite. Quando, né, no balé, na dança, a gente está trabalhando a mente, a pessoa pensa que não, mas sim, você está trabalhando quando você lembra da coreografia, quando você lembra do movimento, o que é direita e esquerda, um monte de coisa você está trabalhando aquilo ali. E é tão completo a gente cuidar da gente, que você comentou antes, né? Que você cuida de você para você cuidar delas. É tudo um processo. E quando você cuida de você, buscando uma dança, buscando ou um instrumento, alguma coisa assim, você vai se conhecendo, você vai se preenchendo com o que estava, de repente, precisando para você estar pronto. Eu achei isso bem, bem interessante. Exatamente. Eu abri recentemente uma turma de balé e jazz adulto lá em Douradina. E aí eu expliquei para elas que a proposta não é uma alta performance, não é uma. Não, é o desenvolvimento. Elas estarem ali com elas mesmas, sabe? Aquele momento é delas, é para elas. E às vezes alguma mãe vem falar, eu queria fazer, mas olha aqui, tô velha, tô gordinha, tô não sei o que. Eu falo, para, essa criança só existe aqui. O seu corpo não tem isso. Vem, olha lá, ó, a Mel espera essa aula todos os dias. A Mel vem pra aula feliz, radiante, na cadeirinha dela, na companheira dela, que é a cadeira, e vem toda feliz. Por que eu vou me importar com os meus quilinhos a mais que estão aqui? Entende? Não E tem limite. hoje você tem uma limitação, mas fazendo os exercícios, amanhã você não tem mais, né? Porque o limite, ele tá aqui, não tá em outro lugar, né? Então, assim, as pessoas aprenderam, há uma cultura de que eu tenho que ser magra, de que eu tenho que girar perfeito, de que eu tenho que ter isso. Não, você só tem que ter a vontade de se desenvolver. O resto, deixa fluir. Mas, tipo, se você se cuida, se você se alimenta direito e como o seu corpo vai reagir a isso, é parte do que você é. Mas se você tá feliz e cuidando de você, se você faz um esporte, ou seja uma dança, o que for, se você tem esse momento que é seu com você mesmo, que você comentou até dos adultos, se você tem esse carinho com você, você vai ser feliz e você vai se sentir linda. Não o outro que fala como que você tem que ser, entendeu? É você que fala, porque você vai estar bem com você. Sim, eu sempre uso com a turma das minhas mais velhas, no final, uma música que diz assim: meu corpo não me define, minha casa não me define, o homem não me define. Eu sou meu próprio lar. Eu faço questão de falar isso para elas, porque é isso. O outro não me define, o que o outro fala diz respeito dele. Eu sou meu lar, eu sou meu corpo, eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que eu gosto. Ó, as minhas adultas estão aqui, Carla, a Carla, estão tudo aqui. É aquilo que elas são, entende? É aquilo que elas estão fazendo por elas. É chegar em casa 9 horas da noite, no meio de uma terça-feira, e ter que fazer janta, ter que cuidar de criança, preparar para o dia seguinte. É o desafio que vem contido nisso, entendeu? Não é ter uma abertura, girar certo, não é esse o objetivo. É claro que eu vou cobrar isso delas enquanto professora, mas eu vou olhar para o individual de cada uma delas que vem para mim. Sim, ela tá feliz, né? Ela chegar feliz, ela sair feliz depois da aula. Mesmo... Umas dor, né, meninas? Às vezes umas dorzinhas a mais aí, mas faz parte. Mas faz parte do processo, né? Essa daí faz parte. Mas, assim, a pessoa... Eu acho tão interessante essa parte da gente cuidar da gente ficar feliz com o que a gente está fazendo. E quando você tá feliz, você começa a irradiar essa felicidade. Todo mundo fala, como você tá bonito. Como você, a sua pele tá boa, não é? Como você tá não sei o quê, porque você começa a ser feliz. A pessoa feliz, ela fica linda, gente. Então vamos ser felizes. Ó, vou estar na acorda 4h30 da manhã, é uma do time, que eu sei que você acorda cedo também. Eu acordo cedo também. Não tanto assim, a Júlia tá numa fase, a Júlia tá numa fase dela aí, um processo de desenvolvimento. A Júlia tá comigo desde 2018, lá em Douradina também.
gosta muito. E chegou nos 15 anos, tá na fase, ela vem estudar aqui, ela é lá de Douradina, ela vem estudar em Moarama, chega lá, ela trabalha à tarde na Gazin, à noite, o dia que tem balé, vai pro balé, se não tem escola, tem que estudar, tem as coisas pra fazer à noite. E é isso, entendeu? É chegar ali na aula, eu não quero que saia tudo perfeito. Eu quero apenas que elas deem o melhor delas. Porque o desafio é com elas. Eu uso essa palavra constante. Gente, se desafia, dá o seu melhor, faz por você, entendeu? Se elas quebrarem uma barreira por semana, o que elas vão acreditar lá na frente? Quem elas vão ser lá nos 30, 40, 70, 80 anos delas? Entendeu? E a gente tem diversas formas para isso. Eu trabalho dentro da dança, mas tem aí uma série de coisas para você se desafiar, né? Então, quando a gente vai para esse campo com esse tipo de pensamento de não tem que fazer, eu vou fazer por mim, eu vou fazer por amor a mim, eu vou me desafiar por mim, eu vou desenvolver uma possibilidade maior em mim por mim, né? Isso me motiva a acordar 4:30 da manhã, pegar ônibus, ir para outra cidade, estudar, voltar, ou trabalhar o dia inteiro numa empresa, é pressão, é correria, e vir para uma aula à noite, fazer uma aula, né? E aí entra a minha responsabilidade. Essa minha aula tem que ser legal. Essa minha aula tem que ser gostosa, tem que ser leve. Elas não têm que vir aqui para ficar mais estressada do que elas já ficaram no trabalho o dia todo. Elas têm que vir aqui para relaxar, para rir, para se divertir. Quer dizer que vai ser festa? Não. Mas tem que ser gostoso, tem que ser harmonioso. Eu falo muito para as minhas meninas adolescentes aqui, o Marão, eu falo assim: não vem para cá querendo competir. Não vem para cá querendo ser melhor, turma melhor. Não existe isso comigo. Aqui vocês vão ser quem vocês são. Aqui vocês vão ter o espaço de vocês, mas não vai competir com ninguém. Você compete com você mesma, né? Você pode buscar a sua evolução, você ser Tá? uma pessoa melhor, não com o outro, porque, como a gente comentou, a opinião do outro é do outro. Deixa o Exatamente. outro lá na dele. Você faz com você. Você, né? Cada dia você avança, como você comentou, avança um pouquinho e você faz com você mesma, né? Se E assim desafia. torna o ambiente mais leve, mais gostoso, mais divertido, sabe? Vamos vir para rir, vamos vir para ser legal. A minha aula tem que ser boa, mas ela não tem que ser aquela aula chata, cravada, tudo regradinho. Calma. Se atrasou 10 minutos para começar, vamos estender 5, 10 minutinhos, tá tudo bem. Entendeu? Eu não tenho assim essa rigidez. Eu acho que tudo é uma plasticidade que a gente tem que aprender a exercer. Vou trabalhar com horário? Com certeza. Mas, por exemplo, eu dou uma aula seguida da outra. 5h45, 6h45, 7h45. O meu corpo pede para ir no banheiro. Não tem como dar aula sem ir ao banheiro. Uma mãe tem uma dúvida, uma criança chorou. Eu preciso me dedicar aos 5 minutinhos àquilo ali. Sim. Entendeu? A gente retoma aqui, a gente dá uma acelerada aqui, ou a gente dá uma relaxada ali. E assim a gente vai encaixando, entendeu? Voltando lá na Mel, né? A Mel é muito ativa. E quando eu vejo ela, eu falo, a aula tem que ser legal, porque senão ela vai desanimar. A aula tem que ser gostosa, a aula tem que ser desafiadora, mas a aula tem que ser carinhosa, a aula tem que ser leve. As pessoas estão tão duras, as pessoas estão tão rígidas. Por que eu vou transmitir isso para a criança? Eu preciso transmitir uma leveza, um amor, quem que elas podem ser, quem que elas querem ser, a realidade das coisas, tal como elas são, entende? Quando a Mel foi vir para a primeira aula, eu conversei com a Jéssica, conversei com a Mel, fui lá na clínica conhecer ela, mas eu também conversei com as crianças, entende? Porque muitas vezes, vou falar um pouquinho das necessidades especiais, né? Muitas vezes a criança nunca viu uma criança cadeirante na realidade dela. Eu sou adulta, igual lá, né, no começo. Eu sei o que que é isso, eu sei o que que é não, eu sei. Mas como que eu vou ensinar isso para essa criança, né? Então, eu tenho um jogo de cartinhas inclusivas. Tem menino dançando, tem menina cadeirante, tem menina cega. E eu usei esse material uma semana antes da Mel vir para aula. Então, eu sentei com as crianças, peguei as cartinhas, daí quando veio da cadeirante, eu perguntei: menina na cadeira de roda pode dançar? Aí uma respondeu que sim, outra respondeu que não. Aí eu, perfeito, é agora. Falei, por que não pode? Ela falou, mas como que ela vai andar? Falei, e a mãozinha dela? E quem vai empurrar ela na cadeira? Quando falou de empurrar na cadeira, pronto, elas acharam o máximo. É uma competição, todo mundo quer empurrar a cadeira da Mel.
Quem vai empurrar? O que que eu vou fazer? Como? Aí a gente vem trabalhando essa inclusão, entende? Ela pode dançar também. A Mel tem uma. Ô, Jéssica, eu tô abrindo a vida da Mel aqui, hein? A Mel tem uma escara na coluna por conta da cirurgia e tudo mais. E o colã, o uniforme é aberto. E a gente se deparou com a situação daquele uniforme aberto. A Jéssica pediu o tio fechado. Eu falei que do uniforme não tem, entende? Aí me deu um estalo. Eu falei, Jéssica, mas peraí. Por que a gente vai fechar a realidade da Mel? Isso vai sarar agora? Não vai. É a realidade dela. Então vamos ensinar para as crianças o que é isso. Porque senão a criança vai olhar, ela nunca viu. A criança, ela é uma folha em branco, ela é sincera. Ela vai olhar, ela vai falar assim: o que é isso? Entendeu? Então vamos sentar com a criança e vamos ensinar o porquê que ela tá assim, né? Pedir para autorização para a Jéssica, você tem que ter né? Entendeu? Tudo que aquela pessoa quer. Então, Jéssica, posso? Pode. Mel, eu posso, porque é a Mel, né? Tipo, é dela, aquilo tá nela. Mel, posso? Pode. Arranquei a Mel da cadeira, botei no chão, mostrei as costas dela. Falei, olha, aqui tem um dodói, porque o tio médico abriu as costas dela, teve que arrumar, costurar e tal. Ah, é. Elas se lixaram para aquilo ali. Elas queriam saber como é que a Mel toma banho. Elas queriam saber outra realidade, porque aquilo ali não importa. Mas Entendeu? é interessante porque a criança, como você comentou, ela é uma folha em branco e a gente preenche ela. Se a gente preencher com amor, com informação, com educação, com respeito, ela vai passar isso. Exato. Eu E tive foi a muito chance de legal. estudar com crianças assim. Eu estudei com criança que tinha síndrome de Down, com criança que tinha paralisia cerebral. Então, assim, eu cresci com essas, no meio com essas crianças, tendo, brincando com elas e não dando limite a ela. Eu achava que vamos brincar, tá todo mundo brincando na caixa de areia, o menino tá brincando junto com a gente na caixa de areia, dentro das limitações dele, mas ele estava lá, junto, convidado, incluído, como uma criança, não foi visto diferente. Então, assim, e hoje em dia, essa questão de ter o livro, de estar colocando, é mostrar isso, porque em alguns lugares aqui, muito, elas não têm essa mistura. Porque se a criança tem uma necessidade qualquer, até de educação, ela pode ir para uma escola que vai dar mais suporte para ela naquilo. Então, uma criança numa escola regular não tem contato com essas crianças, porque elas estão nas outras escolas que vão dar mais suporte para ela, que vai ter uma rampa, que vai ter uma parede toda de braille para ela andar, saber onde são as salas. Não são todas as escolas que têm. Então a criança não tem esse tipo de acesso. Por isso que eu falei assim, vamos colocar esses livrinhos especiais trazendo essa informação para essas Sim, crianças que não têm esse acesso. Mas sim. quando a gente tem aí, tanto que tem um lá que fala, a criança vai perguntar, você responde. E a Jéssica mesmo falou que a Mel responde super de boa, desde nova, ela fala o que, que aconteceu, o que, que tem, porque faz parte dela e ela se aceita, ela se gosta. Então, assim, quando você cria, né, preenche com amor, o que a Jéssica está fazendo com a filhinha dela, preenchendo com amor, ela passa amor. Então não Uhum. tem essa coisa de falar, ah, não, não quero. Como você comentou, você perguntou, ela falou, ok. E as outras meninas já tinham amor, falaram assim, como você toma banho? Né? Tipo assim, como que você Uhum. faz outra coisa? Tipo assim, isso daí, ok, passou. Pouco importa que você tá aqui com o negócio nas costas. Eu quero saber é porque é a curiosidade da criança. Aí, Entendeu? Às vezes na cabecinha dela passou, será que a cadeira entra no banheiro? Como é que será que ela faz? Entendeu? E não fui eu que respondi, quem respondeu foi a própria Mel. Entendeu? E sanou todas as dúvidas delas. Fizeram uma monte de pergunta para Mel. E isso que é o importante, entendeu? Então, quando é um exercício que eu preciso utilizar os dois braços da Mel, eu pego alguém para empurrar a cadeira. É uma loucura, porque todo mundo quer empurrar a cadeira da Mel, e uma entendeu? inclusão dos dois lados, né? Porque aquela criança quer servir, ela quer fazer, né? E você tem a outra criança recebendo aquele acolhimento, aquele servir do outro, né? Uma outra situação muito legal que aconteceu é com uma aluna que tem síndrome de Down. Tem uma aluna que tem síndrome de Down. E ela vai para a aula e a babá fica junto ali na aula também, né? Porque ela tá saindo da fralda e tem diversas questões. Então a babá tá sempre por ali. E ela tava fazendo a aula e a babá tava filmando para mandar para a mãe. Ok, super normal, sem problema nenhum. Passou uma semana, essa mãe veio conversar comigo. Ela falou assim: olha, nós reparamos no vídeo
que ela estava sentada e a amiguinha foi sentado. Quando ela foi sentar, a amiguinha levantou e foi sentar do outro lado. E nós ficamos muito sentidos, porque a gente lida com a exclusão, enfim. E eu fiquei muito mexida com essa história. Eu falei, meu Deus, como que eu vou articular isso? Porque é algo sério, né? Então, a criança sentou. Então, a criança estava sentada. Quando tem síndrome de Down, chegou e sentou, essa levantou e saiu. E aí, houve um desconforto nos pais dessa criança quando assistiram o vídeo, sabe? E eu fiquei muito mexida, eu pedi para ver o vídeo, ela realmente levanta e sai, vai para outro lado, e foi na primeira aula isso, sabe? Ela levantou e foi para outro lado, e eu falei, caramba, eu acho que o certo é conversar com a mãe dessa criança, né? Mas eu amparei essa mãe, a mãe da criança com síndrome de Down, eu falei assim, olha, talvez ela nunca tenha visto uma criança com síndrome de Down, talvez aquilo seja novo, talvez ela ainda não está sabendo lidar, e a gente precisa ensinar ela como lidar com isso, né? Mas de qualquer forma, eu vou conversar com a mãe dessa criança, tudo bem? Aí a mãe se acalmou, porque era isso que a mãe queria, na verdade. Ela estava aflita com a situação. Aí eu preciso entender o lugar da criança com síndrome de Down, da criança que mudou de lugar, da mãe que ficou mexida com a situação, da mãe que eu vou conversar. Eu preciso entrar em todos os personagens para saber o que eu vou fazer. Mas essa mãe precisava desse suporte, sabe? Eu falei, eu vou conversar com a mãe dela, fica tranquila. E aí era, né, a rotina ali e tal. Passou uma aula, passou 2 aulas. Porque eu queria conversar pessoalmente. Acho que não é o tipo de coisa que você conversa por telefone, né? Eu queria conversar pessoalmente. E aí, essa criança foi a criança que mais acolheu a criança com síndrome de Down. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Ela simplesmente foi indo para perto, foi se atraindo. Hoje, ela protege a criança com síndrome de Down de um jeito que é inacreditável. Inacreditável. Aí um dia a criança com síndrome de Down estava no colo da babá, estava chorando. E eu estava filmando o exercício e eu virei para ela e fui chamar ela. Eu falei, vem, vamos fazer o exercício. As crianças foram correndo para cima dela. E essa criança que mudou de lugar no dia, no vídeo, é um presente. Porque no vídeo ela estende a mãozinha e faz um carinho na criança com síndrome de Down. A criança com síndrome de Down vem fazer o exercício. Então, o que eu tô querendo te dizer? Ela precisou de um tempo para entender aquele novo que estava ali. Entendeu? E muitas vezes o medo da exclusão tá dentro da gente, não tá na criança. A criança precisa ser instruída. Entendeu? E às vezes a gente cria uma barreira de vai excluir minha filha porque ela tem deficiência, vai excluir minha filha. Mas o medo tá na gente, a gente precisa trabalhar isso nesse pai, nessa mãe, porque é o pai e a mãe que convive com a dificuldade do dia a dia. É o pai e a mãe que sabe o que ele está enfrentando, né? Então a gente, enquanto profissional, enquanto educador, a gente precisa saber a forma de acolher esse pai e essa mãe e saber a hora certa de falar, a hora certa de conversar. Quando eu mandei esse vídeo para a mãe desabou a chorar, entendeu? Porque ela viu que foi a mesma criança e que o movimento foi totalmente o contrário, mas era a primeira aula. Ela precisou de um tempo para entender esse movimento. Sim, né? É porque a gente está aprendendo. Tanto a gente pode falar uma palavra errada, hoje, no sentido de ser de acolhedor ou não, ter uma atitude, né? Que é o ser capaz. Como é que fala? Não vai sair. Isso. Saiu. Alguma coisa assim, a gente está aqui para aprender, como você comentou, e a criança também. Então, do momento que ela saiu, de repente ela ficou refletindo depois. Né? O que passou na cabecinha dela? Ela deve ter ficado, poxa, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí ela viu a menina de novo. Ela falou, mas ela é bem Ou não, e aí ela vai se aproximando. Foi o que você comentou, dá o tempo para ela interagir, reagir com o que ela viu, quem é aquela pessoa nova. É igual uma pessoa nova. De repente não era porque era uma menina com síndrome de Down, mas era uma menina nova na sala. Exatamente. Foi isso. Novo. Eu preciso aprender a lidar com esse novo. E elas brigam entre elas, de todas as formas. Não é uma criança especial. Elas brigam, elas se desentendem, e dali a pouco faz as pazes, entendeu? E é isso, é relacionamento. A dança, ela é relacionamento. Infantil, adolescente, adulto. É relacionamento o tempo todo. Isso aí, é um aprendizado constante. E essa coisa de ter uma pessoa nova entrando, é a vida. É como a vida funciona. A gente tem pessoas novas
aparecendo pra gente ou no trabalho ou não. E a gente vai lidando com isso. É muito legal. Acho que tanto a escola quanto uma dança ou qualquer lugar, é esse momento que a criança tem de aprender como que ela vai viver, né? Como que ela vai interagir. Uhum. Aqui Olha a lá, tá Jéssica, colocando assim, da vergonha. a vergonha era minha. E foi bem isso mesmo. No primeiro dia, ela falou: ai, eu tô com muita vergonha. E a Mel tava toda acesa pra ir pra aula. A Mel queria ir logo. Tá com vergonha. E tá, isso era dela, né? Então, Isso de era repente, dela. Ela, vai começar a fazer dança também, ó. oi, eu também acho, né, Jéssica? A Mel termina a aula, fica ali te assistindo e você vem fazer a aula. Tá no caminho ali, ó. Pode vir. Isso aí. Então, E é obrigada. isso, né? Então, não é a gente que passa o que essa mãe de uma criança com deficiência passa, né? É ela que sabe. Então, precisa ter muito respeito, porque a gente não sabe a realidade que ela vive dentro de casa, né? Então, é um processo. Às vezes, essa pessoa já passou por outra situação onde ela foi constrangida, né? E aí, o que que eu vou fazer para lidar diferente com ela? Né? É esse processo. Mas Mas é um trabalho muito fascinante. É eu muito legal. eu concordo. Eu amei conversar com você. Assim, tudo, saber como você ensina. Se todos os professores, educadores fossem assim, tivesse esse cuidado que você tem de perceber, de trabalhar essas nuances, de preencher com amor e respeito. Isso aí, se esse educador ia ser tão feliz. Mas a gente é um caminho, a gente sabe que todo mundo está em processo, né? Todo mundo está buscando conhecer. Eu espero que as A gente pessoas. está engatinhando, eu tenho tanto para aprender. Eu olho assim, eu vejo que falta tanta coisa ainda. Mas se a gente acreditar que a cada dia a gente está fazendo um pouquinho, daqui um ano a gente está diferente, né? Agora, se eu ficar só me lamentando, porque não tá legal, porque eu preciso mais, eu vou ficar parada naquilo ali. Então, se eu acho que um segredo que eu carrego para minha vida assim é viver o hoje, fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Tá certo que eu me cobro, eu sou uma pessoa que convive comigo, eu me cobro muito, sabe? Às vezes chega a ser, mas quando eu paro, que eu volto para mim, eu falo, calma, um dia de cada vez, né? Hoje não deu certo essa proposta, mas talvez outro dia dê, tenta de novo, né? Não são todas as aulas que são o que eu imaginei que fosse ser. Eu me frustro também, mas é um dia, de cada vez, né? Um pouquinho por dia. Tem aquele dia que eu também não tô legal, sou mulher, né? Tem família, tem às vezes você tá com uma coisa ou outra, às vezes você não dá aquilo, mas tudo bem. Na próxima aula eu vou dar um pouquinho mais daquilo que eu não dei nessa aula. Mas é só essa sementinha, esse jeito de pensar que você já está plantando nessas crianças, nos adolescentes, você já está mudando, né? Você já está construindo crianças e adolescentes com uma mente mais segura delas mesmas. Então, assim, esse processo de ensinar, de transformar, ele é lindo. E assim, parabéns de verdade por ser a educadora, a professora que você é para os seus alunos. Só teve comentário super positivo aqui, todo mundo encantado, falando parabéns, isso aqui, professora, eu tô te vendo. Todo mundo aqui muito feliz e compartilhando, mostrando que o que você faz, assim, que você lá estava na dúvida entre os dois, foi o melhor caminho, foi a melhor decisão, você juntar os dois realmente para ser a profissional que você é e entregar o que você entrega. Porque, assim, todo mundo é apaixonado pelo seu trabalho. Olha os comentários aqui, depois você vai ver. Só elogios. E, assim, eu fiquei encantada com tudo que você falou. Obrigada de verdade pelo seu tempo de estar compartilhando aqui hoje comigo. E Eu boa que tarde para todo mundo, né? convite, Carla. Acho que mais do que um convite, você foi uma ponte muito importante. Eu falo que é inacreditável assim, esse contato que a gente teve. Você aí tão longe, eu aqui, e você conectar com a Mel. Eu falo que algumas coisas não tem explicação, a gente só tem que sentir, né? E foi uma ponte muito bonita, foi uma ponte muito importante, muito especial. Eu não tinha noção da existência dela, ela não tinha noção da minha existência. E a gente se cruzou. Quando eu entrei no Instagram da mãe dela, que eu vi publicações muito antigas, de 2017, 2018, dela vestida de balé, dela com pijama de balé, dela com coisa, eu falava, meu Deus, como que pode, sabe? Então, graças a você, talvez a gente não teria se cruzado até hoje, né? Eu com a Jéssica, com a Mel. Então, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Agradeço muito a cada uma das minhas mães, das minhas alunas que estão aqui. Eu sou um pouquinho de cada uma dessas pessoas.
uma pergunta que você fez, né, do que me motiva, eu acho que essas pessoas mantêm a minha criança viva. E eu acho que eu sou quem eu sou porque eu trago a minha criança aqui comigo todo dia. E isso não vai morrer nunca. Eu sou metade mulher, metade psicóloga e metade criança. Quem E convive comigo bailarina, você sabe. tem quatro. Eu deito no chão com elas, eu rolo. Ó, eu moro num apartamento super pequeno. No meio da pandemia, eu enfiei 8, 10 meninas dentro do meu apartamento. Vou dormir aqui, vamos fazer noite do pijama, noite da pizza, noite do hambúrguer. E vamos juntos, sabe? Vou para um sítio. Ano passado eu fui para um sítio com elas. A gente passou uma noite num sítio, só eu, uma amiga minha, Mariana, a Mari estava aí até agora há pouco. E 7, 8 adolescentes, criança, eu falava, gente, quem tem menos juízo? É eu ou é os pais que deixa? E vão, é parceria, entendeu? Mas é porque elas mantêm isso vivo dentro de mim. Elas mantêm essa minha criança viva, eu acho que é isso que me motiva. Antes da gente encerrar, só queria saber se alguém tem uma dúvida, alguma mãe, alguma aluna que está aqui, se alguém tem dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta de alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa assim, nunca abri esse espaço. Se alguém tiver, pode mandar. Se não tiver também. É só elogio. Até agora só tem elogio, elogio, elogio. E as pessoas falando que estão impressionadas e gostando, e muito elogio mesmo. Eu acho que a gente vive uma troca, assim, muito gostosa, muito real e muito humana. Acho que esse que é o maior objetivo, principalmente depois de tudo que a gente passou. A pandemia me disse muitas coisas e viver isso é um aprendizado constante. Eu aprendo com cada uma dessas pessoas e é isso que me motiva. Isso é perfeito. Ó, estão esperando o espetáculo, tá todo mundo ansioso aí para Potter, vem aí. Então, gente, olha só, qualquer coisa é só entrar aqui onde está escrito, clicar para seguir a Débora. Se você está procurando informações de balé, de psicologia, se você está na região dela, entre em contato com ela, que ela tá. Você dá aula em 2 lugares, não é isso? Eu dou aula no Conservatório Santa Cecília, aqui em Umuarama. Estou ali no conservatório há 6 anos. E dou aula em Douradina, lá na academia da Gazin, da Fungás, né, dos funcionários. Tem uma parceria muito grande com o pessoal da Gazin lá. E aí as aulas acontecem dentro da academia. Eles prepararam uma sala própria para aula do balé. Então tem o chão próprio, tem barra, tem espelho, tem tudo lá para que tenha a aula bem adequada. E é uma parceria muito gostosa. Estou lá com eles desde 2018 e sou apaixonada por Douradina, sou encantada pelas pessoas que eu encontro lá. Então, atualmente, nesses 2 lugares, Umuarama e Douradina. E você atende em qual lugar? Nos 2 também? Você tem consultório nos 2? Não. Tem procura lá em Douradina, mas eu não tenho horário para atender em Douradina, infelizmente. O horário lá é bem quadradinho, assim, bem fechadinho. Então, lá eu não atendo como psicóloga, eu só dou aula mesmo. E aqui em Umuarama eu atendo. Tenho clínica aqui em Umuarama, aqui perto da prefeitura. Daí eu atendo aqui em Umuarama também. Então, tá. Então, todo mundo que estiver procurando ou balé ou uma psicóloga maravilhosa, já sabe, a gente contrata aqui o contato dela. Ô, Carla, compartilha depois um pouquinho dos seus livros. Algumas mães aqui não sabem que você é escritora, né? E eu acho muito importante isso, porque eu gosto muito de ler também, o quanto a leitura é fundamental no desenvolvimento. As minhas adolescentes leem muito. A Júlia aqui falando agora é uma dessas, que às vezes ela vem de carona comigo para o Amarama, ela vem fazendo uma abertura no carro e com um livro, assim, na cabeça dela, a criatura de todo mundo. E elas fazendo abertura. Bom, e ver você como escritora é um estímulo muito grande. Eu acho que, assim, o mais legal que eu aprendi com a coisa dos livros, nesse processo todo, foi descobrir a dislexia, me preparar para descobrir agora o diagnóstico do Gabriel de TDAH, com outras coisas que tem junto. E tudo isso junto foi um aprendizado que já existia. Eu sempre trabalhei assim, eu falo que eu comecei a trabalhar doando, né? Que eu trabalhava com trabalho voluntário com 8 anos de idade. Eu arrecadava comida, brinquedo, roupa. Eu sou do Rio de Janeiro, natural, então sempre tinha uma comunidade, então para as comunidades carentes. Então eu sempre trabalhei fazendo isso, desde 8 anos. Eu arrecadava eu mesma, não era assim, tipo, uma ideia de um grupo, não. Era eu criava a ideia, eu fazia alguém no trabalho da minha mãe desenhar os cartazes,
E aí eu juntava as outras crianças, vendia aquela ideia e aí fazia todo mundo fazer alguma coisa. Mas eu batia de casa em casa na rua, falando o que eu estava fazendo, assim. Então, sempre gostei. Então, assim, eu faço essa coisa de estar junto, de querer servir. E hoje é dia do Lava Pés, então, é o dia que você está servindo. Eu sempre gostei de servir as pessoas, de fazer pelas pessoas. E durante esse processo do livro, que foi uma atividade lúdica, de leitura, de escrita com os meus filhos mais novos, surgiram as ideias e aí junto veio a questão da gente estar colocando cada menina diferente, né? Então a gente tem as meninas representando a nossa diversidade infantil e são livros para criança que está aprendendo a ler. Então a leitura bem inicial, né? E receber o feedback tão legal assim de uma mãe que é filha autista falando que ela usa o livro para a menina entender o que vai acontecer. A menininha não é verbal, a garotinha pega o livro e põe em cima, assim, no primeiro dia de aula, do uniforme, ela põe um livrinho do primeiro dia de aula, mostrando que ela está entendendo, mostrando que ela está preparada para aquele dia. É muito legal. Assim, são umas respostas, imagino que você tem isso também, que são muito positivas. Então, assim, o livro, ele é um livro para criança que está aprendendo a ler e ele atende as crianças da neurodiversidade, porque ele foi feito por uma autora que está ali. É Aham. uma letra para dislexo, ela tem um tamanho grande para criança de baixa visão, tem as cores, elas são checadas para daltonismo. Então, assim, o livro é para ser inclusivo, ele é uma leitura fácil. Então, tanto a criança que tem o que for, um atraso, qualquer coisa, ela consegue interagir com o texto, ela consegue ver pelas imagens. E no Uhum. meu Instagram, eu dou várias dicas para os pais ensinarem, aprender como que faz a leitura. Porque tem gente que acha que a leitura é você vê o CA com a casa. Não, gente, é muito mais que isso. Né? Uhum. Você vê a imagem, você saber ler, é muito, muito maior que isso. Então, foi nesse Sim. processo dos livros que eu conheci a Jéssica. E aí, olha como que o negócio foi juntando tudo, que a gente Olha conversou. só, Foi, disse eu sabia, que legal. foi ano passado, bem, acho que quase no início do ano passado, alguma coisa assim. Vou procurar depois a data, mas assim, foi o máximo. A gente conversou e ficou amigo. E a gente continua se falando, a minha filhinha fica curtindo os vídeos da Mel, assim, é o máximo. Então, o livro Aham. que eu falo, ele me trouxe muito mais do que outra coisa, entendeu? Ele me preparou para entender quem eu sou, preparou para entender o meu filho. E hoje a gente é uma família neurodiversa, mãe e filho. E a gente está cada vez mais aprendendo e assim, vendo e mostrando para as pessoas que você pode, né? O que a gente comentou antes, não tem limitação, né? Porque tenho dislexia, que eu não gosto de ler, eu amo ler. Sempre gostei. E o meu filho tem TDAH e ele lê em 3 idiomas. Não, Ah, assim, vai ser mais difícil? Vai, mas você consegue. sim, É só esse o ponto, entendeu? Vai ser um pouquinho mais difícil para uns, tipo para Mel, vai ser um pouquinho mais difícil dançar? De repente vai, mas ela consegue. consegue. Para outra menininha, vai ser um pouquinho mais difícil? Vai, você consegue. Então, assim, eu consegui, ele conseguiu. São exemplos positivos, né, que a gente precisa, né? Esse exemplo que você olha assim e fala: ah lá, deu certo, também vou. E aí a Uhum. pessoa vai. Então, quando você, como professora, mostra que você pode ter a sua profissão, continuar sendo professora, continuar sendo bailarina, você mostra para suas alunas que elas podem tudo também, que não se Ótimo. limitam. Então, assim, os livros são nessa mesma esfera de não limitar. Vamos dar E asas para todo mundo. como que a gente faz para adquirir os livros? Os livros, eles estão no Brasil, tem no link da bio, tem uma partezinha lá especial só para o Brasil. E também tem entrando na Amazon, tem os dois lugares, tem uma distribuidora no Brasil e tem na Amazon os e-books também. Então, quem não falar assim, poxa, não está dando para comprar o livro impresso, os e-books são super acessíveis, porque a ideia é incentivar, é dar acesso ao livro, acesso à leitura. Eu vou mandar o link aqui nos Tá? grupos das minhas mães. Eles estão ali para as meninas, principalmente para quem está aprendendo a ler, o foco. E é um estilo diferente, assim, não é muito usado no Brasil, que é um estilo muito parecido com como eles ensinam a ler aqui. Que é um livro que é uma forma que você repete, são frases simples, assim, é uma coisa meio diferente ainda pro brasileiro. Tem gente que fala Uhum. assim, é uma leitura fácil. Se procurar o que é o nome no Brasil, até tem muito documento público agora que é feito dessa forma.
Então, ele é de uma leitura fácil. E é muito interessante, assim, você vê a criança fazendo assim, ó, a evolução dela de leitura, de entendimento, é bem interessante. Ah, legal. Aí, mas o link tá na bio, é só clicar aqui também que vai ter acesso lá. Perfeito. Só te agradecer mesmo, Carla, um ser humano aí que espalha muita coisa boa também, garimpa pessoas na internet e vai construindo um mundo de dicas e de coisas e de informações. E isso é muito importante. Só te agradecer mesmo. Eu acho legal que quando a gente é a luz, a gente acha a luz, ó, viu? Quando a É, gente faz o bom, a gente acha que é bom também. Então, olha só que legal. Eu amei as suas dicas de como você ensina. Isso é fundamental. Amei tudo. é isso aí. Estamos sempre aprendendo um com o outro. Isso aí. Obrigada, gente. Boa noite, boa Páscoa para todo mundo que está chegando. E bom final de semana aí para vocês e feriado. Amém. Para você também, para toda a sua família e para cada um dos meus que estão aqui. Muito obrigada. Os que eu não conheço, li coisas muito legais. Muito, muito, muito obrigada. E se eu posso deixar algo para vocês não parem de se buscar, de se desenvolver, de querer algo, de se desafiar. Não parem por vocês. Não parem. Só isso. Parabéns, eu amei. Obrigada, Gabi. Um beijo, gente.